Há um momento em que todo pai se sente pequeno. Isso acontece quando ele percebe que a paternidade não é aprendida em livro e que não existe um manual para ser seguido, mas um caderno em branco cujas páginas vão sendo escritas no dia a dia sem a assinatura de nenhum especialista. Ser pai é um aprendizado sem fim, num processo que não tem prova final, nem formatura, nem diploma. Tem só a repetição de tentar, errar, pedir perdão e tentar de novo, na esperança de que o filho um dia lembre-se menos dos erros e mais da presença. A paternidade só é bem-sucedida quando o pai descobre que seu desempenho não pode ser avaliado pela força ou pelo que ele conquistou, mas pela coragem de se curvar, de admitir que não sabe, de pedir ajuda e de permanecer ali, pequeno e incapaz, mas presente. Porque é exatamente nessa pequenez que ele encontra a maior grandeza que a vida lhe reservou, que é a de ser o porto seguro de alguém que ainda está aprendendo a navegar. Quando se fala em paternidade, não podemos nos esquecer de que a Bíblia nos aponta para algo maior. Antes de qualquer pai terreno, existe um Pai celestial, de quem deriva toda a paternidade no céu e na terra. Nenhum pai é a fonte do amor que oferece, mas um canal, um reflexo imperfeito de um amor perfeito que vem de Deus. O Dia dos Pais, mais do que uma data comercial, é um convite a olhar para Deus, o Pai perfeito, em quem devemos buscar o exemplo e a inspiração para uma paternidade abençoada. Ao dizer isso, estou pensando na parábola do filho pródigo, narrada no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Esta parábola não é sobre o filho que se perdeu, mas sobre o pai que nunca deixou de esperar, como está escrito. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O foco deste versículo não é o jovem que partiu, gastou tudo e voltou de mãos vazias. O centro aqui é o pai que estava esperando por ele e que, antes mesmo de ouvir o pedido de perdão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. É o pai que não esperou o filho se tornar digno para amá-lo, mas o amou primeiro. E foi esse amor e não o arrependimento que trouxe seu filho de volta. Por esta razão, a parábola do filho pródigo poderia muito bem ser chamada a parábola do pai amoroso. Ela não nos conta, em primeiro lugar, o que um filho fez de errado. Ela nos conta o que um pai fez de certo. Ela nos aponta para um amor que não cobra, que não humilha, que não faz questão de lembrar o erro. Um amor que apenas espera, corre, abraça e celebra. Ali está o retrato mais comovente de Deus em toda a Escritura. Um pai que espera na estrada, que corre ao encontro do filho que errou, que não cobra um discurso de arrependimento perfeito. Apenas o recebe de braços abertos. Nenhuma paternidade humana alcança essa graça por completo, mas toda a paternidade é chamada a se inspirar nela. A paternidade bíblica não é título, é presença, como está escrito em Deuteronômio 6:7. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. O
pai não é descrito aqui como um provedor distante, mas como aquele que ensina quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ou seja, o ensino se transmite no cotidiano, isto é, no almoço de domingo, na conversa no carro, no conselho antes da prova, no eu estou aqui diante do erro. E Provérbios acrescenta: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não se trata de uma promessa mágica, mas de um princípio de semeadura. O pai semeia com o exemplo, com o perdão, com a presença, com a oração e confia o crescimento a Deus. É preciso, porém, olhar com ternura para aqueles para quem o Dia dos Pais não é festa. O Salmo 68 declara que Deus é pai dos órfãos. Há filhos que carregam a ausência do pai. Há pais que carregam o luto de um filho. Há homens que anseiam ser pais e não foram. Há os que nunca tiveram um bom modelo e precisam reaprender a amar. Para todos estes, a palavra oferece o mesmo consolo. Deus não é apenas um pai entre outros. Ele é o pai que supre toda ausência, que não falha, que não abandona, que ama. Neste Dia dos Pais, que cada pai se reconheça servo de um amor maior e seja capaz de amar como quem já foi amado primeiro, de perdoar como quem já foi perdoado e orar como quem sabe que a família, em última instância, é projeto de Deus. E que todos nós, pais e filhos, aprendamos a olhar para o Pai Celestial e dizer como o apóstolo: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não há presente mais valioso para um pai do que a certeza de que seus filhos pertencem, antes de tudo, ao Pai que está nos céus. Que o Pai do céu abençoe cada pai da terra, cada filho, cada casa. Que a paternidade terrena seja reflexo da paternidade celestial e que todos nós aprendamos, dia após dia, a chamar de Pai aquele que nunca falha.